Padre Fábio, eu gostaria muito da sua ajuda. Tenho me sentido muito angustiado, triste, sinto muitas forças negativas ao meu redor. Tornei-me uma pessoa amarga, estou incapaz de perdoar aqueles que me ofendem, estou ficando desconfiada de tudo e de todos. Sem a mínima vontade de sair de casa, quando saio, eu não consigo nem olhar para as pessoas. Fico desconfiada e com medo. Enfim, isolei-me do mundo. Estou sem amigos, estou sem ninguém ao meu lado, Padre. Como fazer, como sair dessa situação de isolamento? Minha filha, primeira coisa, a gente precisa identificar que esses isolamentos, essa tendência ao isolamento, pode ser um sintoma de depressão, né? Eu gosto sempre de diferenciar. Não é toda tristeza que é depressão. Tem muita tristeza que a gente vai enfrentar, vai passar, por exemplo, como essas pessoas que estão vivendo esse momento tão trágico lá em Santa Maria. É uma tristeza terrível, que se não for bem cuidada, se não for bem administrada, pode virar uma depressão. A gente sabe que o isolamento é uma característica da depressão. Então seria interessante você, no primeiro momento, faça esse esforço de sair de si, de buscar pessoas que possam agregar, né? Que possam lhe fazer bem, e eu acredito que você tem. Se você se isolou, é bem provável que você tenha deixado muita gente boa de lado. Então seja capaz de analisar o que você deixou para trás. Quem são essas pessoas que de repente você isolou e que você não tem permitido que elas façam parte da sua vida? Porque isso é sintomático. Quanto mais a gente se isola, maior é a dificuldade que a gente tem de voltar ao convívio. Então, de repente, se você dá um passo atrás e tenta retomar esses relacionamentos que podem lhe fazer quebrar o poder desse isolamento, você já está se ajudando. Ah, padre, não estou conseguindo, estou tentando e não consigo. Então está na hora de você, de repente, procurar um bom profissional, um bom psicólogo. Quem sabe você investigar um pouco isso, né? Um médico, quem sabe, fazer uma consulta. Mas, pelo amor de Deus, não comece já tomando logo aqueles remédios todos que eles mandam. Seja capaz de fazer primeiro uma mudança de vida, um esforço pessoal, de mudar a sua rotina, de mudar a sua estrutura de vida. Traga coisas boas para a sua rotina, né? Elimine aquilo que você sabe que provoca o seu isolamento. Abra o seu coração para encontrar um pouco mais as pessoas e ler um bom livro, assistir a um bom filme, estar com pessoas que precisam de você. Uma boa maneira de quebrar o isolamento, minha gente, é você andar na direção de pessoas que precisam de você. E como tem pessoas necessitadas hoje? Em Santa Maria mesmo. O tempo todo nós ouvimos, né? Os profissionais lá apavorados pedindo, psicólogos, médicos, venham nos ajudar. Eu, com toda sinceridade, o meu desejo era ir para lá. O que eu posso fazer lá? Não sei, mas de repente estar lá, acompanhar, encontrar aquelas pessoas, estar com elas, ainda que eu não falasse nada. Quando a gente sai, quando a gente esquece um pouco a nossa dor, quando a gente põe o nosso sofrimento no bolso e vai ajudar o outro que sofre, é como se o sofrimento que está no nosso bolso diminuísse o peso. Às vezes a gente acha que tem problema, né? Mas quando a gente entra no asilo, no hospital de câncer, aí você vai ver que você não tem problema. Você tem uma ou outra picuinha que te incomoda. E que porque você não viu que você pode ajudar, ou tem gente que sofre coisas muito piores, você acaba acreditando que a sua picuinha é o pior problema do mundo. A gente quebra o isolamento e a gente quebra o poder nocivo do isolamento quando nós saímos e vamos na direção de quem precisa de nós. Faça isso, minha filha. Comece quebrando o seu isolamento, indo na direção de pessoas que precisam do seu afeto ou que possam receber o seu carinho, o seu amor. Você pode ter certeza que aos poucos, enquanto você dá ao outro carinho, amor, afeto, você vai restituindo tudo aquilo que foi perdido ao longo do caminho. Porque isso é uma regra de ouro, viu? Quanto mais nós oferecemos ao outro, mais nós recebemos aquilo que estamos oferecendo. Quanto mais eu amo, mais eu recebo amor. Quanto mais eu me ofereço, quanto mais eu me dou, maior é a minha capacidade
de receber também, e isso não termina. É um movimento sempre positivo que nos engrandece. Ela diz: Padre Fábio, o senhor sempre fala e também vi em passagens na Bíblia que devemos combater o bom combate. Desculpe-me a ignorância, mas o que seria este bom combate? Seria o que vale a pena ser combatido? E o que seria o mau combate? Bem, o bom combate, Sandra, é tudo aquilo que está diretamente ligado ao esforço que eu preciso fazer para que o bem prevaleça. Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. O nosso mundo sofre as influências constantes de todo o poder diabólico que está. Então eu preciso combater tudo isso. Eu preciso combater os vícios, eu preciso combater a mentira, eu preciso combater a injustiça. Aí você vai aí para sua casa, você sabe muito bem quais são os bons combates que você precisa fazer e estabelecer todos os dias para que você continue crescendo como pessoa. É uma luta todos os dias. Você que agora me assiste, você está ouvindo eu falar de bons combates. É claro que você tem diante de você inúmeras realidades que estão estragando a sua casa, estragando você, estragando às vezes o nosso ambiente de trabalho, está minando, produzindo coisas ruins dentro de nós, produzindo a raiva às vezes. O que você precisa fazer? Combater. Você precisa armar-se de coisas boas para poder vencer o que é ruim. É assim, minha gente, não tem outro jeito. A nossa mente vai ser ocupada por um único pensamento. Se você escolhe colocar um pensamento ruim, você não estará combatendo o bom combate, porque você vai dar espaço ao lugar onde o mal cresce, que é a sua mente, para que ele cresça ainda mais. Você vai hospedar a maldade. Nós não podemos hospedar a maldade na nossa mente, no nosso coração. Nós não podemos hospedar aquilo que é ruim, porque senão ele ganha lugar, ele cresce dentro de nós. Combater o bom combate é você expulsar o tempo todo aquilo que prejudica, aquilo que faz mal, aquilo que causa intriga, aquilo que entristece, aquilo que machuca, aquilo que adoece. São muitas as realidades que geram a maldade no mundo. Nós corroboramos, isso é, nós ajudamos a manter. Agora, quando eu tenho consciência de que eu preciso combater o bom combate, eu vou tomar parte nessa luta fazendo aquilo que eu posso. Então uma fofoca chega até mim, eu não faço ela ir adiante. Eu percebo que tem um colega meu de trabalho que está sendo ridicularizado o tempo todo. Eu não vou ridicularizá-lo. Ao contrário, eu vou me aproximar, eu vou ser amigo. Sei que alguém está sendo prejudicado, eu não vou deixar, eu não vou permitir. Eu vou fazer de tudo para que aquela injustiça deixe de acontecer. Eu vou lutar para que prevaleça o que é bom na vida. E isso é ser cristão. Se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Olha que lindo isso, o compositor soube dizer de maneira brilhante. A recompensa expressa nessa coroa que eu estou dizendo que eu não sou digno de colocar sobre a minha cabeça se eu não lutar. E se eu não luto todos os dias para que prevaleça o que é bom na vida, não vale eu guardar essa fé. Para que vale guardar uma fé dentro do meu coração se essa fé não se transforma em ações? Se ela não se concretiza em atitudes concretas de solidariedade, de justiça, de amor, aí não vale nada. Essa fé que não se transforma em obras, leia lá a carta de São Tiago, você vai ver o contexto dessa reflexão. A gente na vida, a gente sempre vai ficar nesse ponto. E aí também isso é questão de maturidade. A gente ser capaz de assumir um papel ou ser capaz de tomar uma decisão que nos favoreça e ao mesmo tempo a gente contrariar alguém. Isso é um problema muito sério e que nem é seu não, viu? Não estou te eximindo das suas responsabilidades, mas isso é um problema muitas vezes dos pais, que não são capazes de tomar um distanciamento. O filho não é um lugar
que você tem para realizar os sonhos que você tinha para você. Quantas vezes nós encontramos pessoas infelizes porque elas não estavam verdadeiramente fortalecidas para tomarem as suas decisões e acabaram fazendo o que os pais queriam. Às vezes você encontra uma pessoa que ficou 50, 60 anos em torno das necessidades do pai e da mãe e não conseguiu assumir a autoria da própria vida. E a gente sabe que amor de pai e amor de mãe, ele é muito saudável, mas tem que ter a medida certa, né? Chega um momento da vida em que o filho tem que estar bem fortalecido para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas, e aos pais compete, no momento certo, ajudar a encaminhar para que aquela decisão seja madura, mas não decidir pela criança ou decidir pelo jovem, né? A gente sabe que é uma preocupação. Eu vejo em muitas famílias o desejo que o pai tem que o filho entre no curso certo, e às vezes, porque esses meninos começam a estudar muito cedo, então com 15, 16 anos eles já estão precisando decidir qual será o futuro profissional. Já está na hora de entrar na faculdade aos 17, 18 anos, e realmente nem sempre o jovem com 16, 17 anos tem condições já de escolher a profissão e estar tranquilo com a decisão que tomou. Mas o que a gente precisa fazer é facilitar para que essa escolha seja um pouco mais amadurecida, né? Para isso os colégios ajudam a fazer um desenvolvimento vocacional, para que aquele menino tenha... Isso é engraçado, né? Desde pequeno a gente já tem aquela identificação. Há os que se identificam com as ciências exatas, há os que se identificam com as ciências biológicas, há os que se identificam com as ciências humanas. Desde pequeno, não é diretora? Você que está aqui, é uma diretora conosco aqui hoje, que trabalha com o processo educacional o tempo todo, sabe muito bem disso. Que quando você vê a criança, você já consegue descobrir quais são as principais aptidões. E fica mais fácil de depois você ajudar aquela criança e aquele jovem, aquele adolescente, a encaminhar-se para um curso que realmente vá ajudá-lo a se realizar como pessoa. Mas uma coisa é ajudar, outra coisa é a gente decidir pelo outro. Então, Thales, se você tem o desejo de experimentar um seminário ou de aproximar-se um pouco mais da vocação religiosa ou só da vocação sacerdotal, você tem que ser livre para isso e a sua família saberá entender que a escolha é sua e que você que é o protagonista de tudo isso, né? Seu pai e sua mãe, no momento que você vai escolher o seu papel, eles são apenas coadjuvantes. E isso é muito sábio da parte dos pais, que são capazes de amar com essa liberdade. Que às vezes em nome do amor nós escravizamos, em nome do amor nós amarramos o outro em nós. Quantas vezes o filho gostaria de ter ido fazer um curso fora, gostaria de ter estudado numa outra cidade, e não foi porque as amarras afetivas familiares sufocaram o desejo. Então o amar também consiste em você abrir a porta e permitir que o outro vá. Claro, com toda a segurança, com tudo aquilo que você pode fazer para que o outro esteja bem cuidado onde ele vai. E lembrando que um pouco de sacrifício faz bem a todo mundo, né? Ah, mas meu filho lá não vai ter a vida que tem aqui, padre. Por isso que eu falei tanto para ele ficar. Mas às vezes é justamente tendo uma vida um pouco mais difícil, sem as facilidades que ele tem em casa, é que ele amadurece. Às vezes o cuidado excessivo faz com que a gente fique imaturo durante muito tempo. Eu saí de casa aos 16 anos. E confesso para você, em casa, claro, minha vida nunca foi muito fácil. Minha vida nunca foi fácil. Então, eu não posso dizer assim que em algum momento da minha história eu fiquei na moleza. Não. Em casa as coisas já eram difíceis. No seminário a vida também não é fácil. Tem que se levanta muito cedo, tem muita atividade o dia inteiro, trabalha-se muito. Isso é muito saudável para a gente. Acho que o processo da maturidade passa pelo sacrifício, pelas renúncias que nós vamos fazendo na vida. A pessoa quer ser médica, mas ela precisa passar pelos 8 anos da medicina, e só quem passa sabe. Você que me assiste agora, né? Acabou de chegar da faculdade, às vezes passou um dia inteiro trabalhando, não teve tempo para quase nada, mas está aí, com seu dever cumprido, e vai dormir com essa satisfação
de que o esforço de hoje está valendo a pena. Porque o hoje é o lugar da construção do futuro. Então, se hoje eu sou capaz de me sacrificar pelas coisas certas, certamente as alegrias do futuro serão mais duradouras. Eu sei que existem fatos que nos ferem tanto, que a cicatriz vai demorar um pouco mais. A vida, minha gente, segue a mesma regra das cicatrizações. Se você tem um corte raso, logo, igual hoje. Essa semana, como é que estava? Foi lá Aliás, eu quero mandar um grande abraço. Agradecer muito ao carinho do povo de Rondônia, naquela noite tão especial que foi para nós em Ji-Paraná, no último sábado. Muito obrigado, meu povo. Um dos eventos mais emocionantes da minha vida, assim como foi de Parintins, né, que eu tinha dito que foi um dos eventos mais emocionantes da minha vida, eu preciso dizer que o de Ji-Paraná esteve também no mesmo patamar de envolvimento do povo, um povo feliz, um povo orante, um povo alegre, um povo que festejava, que ouvia. Muito obrigado mesmo. Agradeço também ao povo de Hortolândia pelo carinho com que me recebeu essa semana. Mas lá em Ji-Paraná, na hora de sair, cumprimentando as pessoas, alguém me machucou aqui no punho. Um cortezinho pequeno. Esse corte, por ter sido raso, é natural que ele cicatrize mais rápido, dona Raimunda. Agora, quando a gente tem um corte um pouco mais profundo, você vai ter um pouco mais cuidado com ele. É natural que você precise passar uma pomada com um pouco de antibiótico, para que você favoreça a recuperação da carne. Se você tem um corte cirúrgico, que foi ainda mais profundo, porque além de cortar a pele, cortou a camada gordurosa, até chegar àquele órgão que precisava ser operado. Você tem ainda um processo mais demorado, porque você vai dar ponto, essa cicatrização vai ser de dentro para fora. Dona Raimunda, toda vez que uma coisa ruim nos acontece, é como se um corte tivesse sido feito na nossa alma. Só estou falando isso, essa comparação, para de repente ajudar a senhora a entender que o tempo da cicatrização, a maneira como vai cicatrizar dentro de nós, depende do trabalho que nós precisamos ter para que aquilo aconteça. Então o cortezinho do meu pulso eu não precisei fazer nada. Só lavei com água e sabão para não infeccionar. E a carne já está recuperada, já criou casquinha, daqui a pouco cai e eu nem vou lembrar que isso aqui aconteceu. Se tivesse sido um corte um pouco mais profundo, eu teria que ter tido um pouco mais de cuidado. E se fosse um corte cirúrgico, mais profundo ainda, maior teria de ser o meu cuidado. Dona Raimunda, perder um filho, um neto assassinado, eu acredito que tenha sido para a senhora como sofrer uma grande invasão cirúrgica. É como receber um corte que precisa de muitos cuidados. E como é que a gente cuida de um corte desse, dona Raimunda? Primeiro, a gente tendo essa presença de Deus na nossa vida, por mais revoltada que a senhora fique, e é natural que essa revolta aconteça no primeiro momento, mas o simples fato da senhora colocar-se diante de Deus, sabe, sem dizer nada. Senhor, eu estou aqui, eu não tenho o que dizer, o senhor sabe muito bem como eu estou chateada com o senhor, porque eu acreditava que o senhor deveria ter evitado isso. Volto ao início do programa. Às vezes, na nossa visão infantil, nós achamos que Deus estará aí impedindo todos os males de acontecer. E não é bem assim. A proteção de Deus acontece na nossa vida, sim. Mas, infelizmente, Deus fica limitado quando o outro que está vivendo ao nosso lado não está comprometido com o bem. É por isso, minha gente, que a conversão, ela não é apenas uma dimensão pessoal. Não adianta você rezar pela sua conversão pessoal.
somente. Você tem de rezar sempre em comunidade, a comunhão dos santos. Porque a minha vida, a minha segurança depende também da conversão do meu irmão. Não é assim? Se eu sei que aquele meu irmão está convertido, vivendo uma vida em Deus, eu sei que ele não oferece. Claro, oferece, porque a maldade pode acontecer no coração de todo mundo, mesmo quando a gente está em Deus. Mas quem vive uma vida em Deus, é claro que vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer um mal a alguém. Então a maldade está presente no mundo. Está muito presente no mundo. Os nossos filhos estão sendo assassinados. E se não são assassinados assim, como o neto da senhora foi, dona Raimunda, os nossos filhos estão sendo assassinados através dos vícios, através da promiscuidade, através das doenças que são sexualmente transmissíveis, que são mortais. Os nossos filhos estão sendo assassinados através do crack, da cocaína, das drogas que estão chegando, que nós não sabemos nem o nome. Os nossos filhos estão sendo mortos através da injustiça. Os nossos filhos estão sendo mortos através da falta de oportunidade. Então, o corte existe em todo lugar. Agora, a senhora, para viver essa reconciliação, esse perdão, é estar na presença de Deus como a senhora consegue. Não invente um personagem. De repente a oração da senhora vai ser só essa: ó meu Senhor, livra o meu coração de todo ressentimento. Só isso. Retire esse ressentimento do meu coração. Ajude-me a entender a vida. Ajude-me a entender que o que aconteceu não foi sua vontade, definitivamente, gente. Eu não posso acreditar que a vontade de Deus para um menino seja que ele seja assassinado. Não, isso é o diabólico que entrou no meio. Eu acredito sempre que a vontade de Deus para a nossa vida é aquela passagem, é que a gente viva e que a gente viva em abundância. Só isso Deus quer. Eu não posso colocar, atribuir um desejo a Deus que venha ferir aquilo que eu sei que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E infelizmente, porque as pessoas não conseguem serem adeptas deste amor, a gente acaba trazendo o mal para o mundo. Coloque-se assim, dona Raimunda. Eu acho que é o único jeito que a senhora tem de viver esse processo de cicatrização. Buscando essa presença de Deus, como a senhora conseguir, cercando-se de pessoas boas, ocupando a cabeça da senhora com coisas boas. É a hora de fazer um trabalho voluntário, sabe? Às vezes, dona Raimunda, a gente precisa sair da nossa dor, ir ao encontro da dor do outro, para a gente ter condições de se recuperar. Às vezes, e muitos pais encontram consolo assim. Então, meu filho foi assassinado, a partir de hoje eu vou criar uma organização que vai lutar contra a violência. Muitos pais reagiram assim, diante da perda dos filhos, diante da dor dos filhos. Eles encontraram um trabalho, um motivo para seguirem adiante. E é assim que nós vamos curando as nossas dores, né? Todos nós temos aí um corte a ser cicatrizado. Cada corte, dependendo da intensidade, precisa de mais cuidado. Às vezes nós precisamos até de ajuda terapêutica. Precisamos de um médico, precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo do caso. Claro que com muita cautela, para que esses profissionais não nos entorpeçam, né? Dor não pode ser entorpecida. Às vezes um medicamento é necessário durante um tempo da nossa vida para nos equilibrar, porque a dor é química também. Mas a gente não pode permitir que a gente agora vá tratar as nossas tristezas somente com medicamento. Não. Tem que ter atitude. Atitude conta muito mais que qualquer outro medicamento. O medicamento pode até nos ajudar no momento em que a gente não tem nenhuma estrutura para tomar uma atitude.
Mas depois o próprio discernimento de você olhando para o seu processo, sentir que você está dando passos e que já está, junto com o seu médico, chegar na conclusão de que está na hora de tirar aquele medicamento que serviu para um determinado tempo. Mas depois você continuou caminhando. Acho interessante que às vezes a vida nos leva num movimento tal de prece. Por vezes faz bem a gente fazer um retorno. É sempre bom a gente voltar às nossas origens. Aliás, cada vez mais eu me convenço de que um homem não pode ser feliz distante de suas raízes. O conhecimento da nossa realidade mais profunda, daquilo que a gente é. Pode ser que a vida tenha te modificado demais. Pode ser que ao longo da sua vida você tenha se tornado uma pessoa muito diferente de quando você era na infância. Pode ser que as suas raízes tenham ficado muito distantes de você por causa da vida que você foi assumindo aos poucos. E é muito comum a gente encontrar pessoas num determinado momento da vida, da sua história pessoal, que começa a sentir o desejo de retomar algumas coisas que foram ficando para trás e que depois se torna impossível de buscar e de encontrar porque deixou de buscar no tempo certo. Muito bom a gente poder fazer todos os dias antes de dormir um retorno àquilo que realmente é importante para nós. Você voltar a buscar as suas raízes, você voltar sempre ter contato com aquilo que você é. Eu, pessoalmente, nasci numa família muito simples, num contexto de muita simplicidade. E por mais que a minha vida tenha me modificado, por mais que a minha vida tenha me dado oportunidades de conhecer o mundo, de conhecer muita gente, de viver com mais conforto do que quando eu era criança, eu sempre peço a Deus a graça de retomar aquela simplicidade que foi própria do meu primeiro tempo. Por uma razão muito simples. Somente no momento em que eu tomo posse daquela simplicidade que fez parte da minha infância, é que eu vou saber usufruir de tudo que a vida me der hoje, em termos de oportunidades, de conhecimentos. Porque é essa simplicidade mantida que vai me fazer equilibrado naquilo que hoje eu posso ter. Talvez você tenha se desequilibrado um pouco na vida no momento em que você se desprendeu demais de suas raízes. Você até esqueceu quem era você pelo fato de você ter se tornado uma pessoa tão diferente de quando você era criança. Suas oportunidades, tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você não tem mais. Ou o contrário também, tudo aquilo que você não tinha e que tem agora. O mais importante, minha gente, é a gente nunca deixar de cultivar as raízes que nós temos. O tempo de inverno é um tempo em que as árvores se revestem de uma sabedoria milenar. Uma sabedoria vegetal, digamos assim. No tempo do inverno, uma árvore só sobrevive à medida em que ela é capaz de puxar toda a seiva que está alimentando a vaidade de suas folhas e de seus frutos e condensa essa seiva nas suas raízes. Porque o que faz uma árvore permanecer de pé não é a beleza das suas folhas, mas é a fortaleza das suas raízes. E é disso que nós estamos falando. Quando a gente tem raízes bastante solidificadas, bastante irrigadas, bastante nutridas, a gente enfrenta melhor os tempos de inverno. A gente enfrenta melhor os tempos da nossa dificuldade. A gente vai saber viver diferente aquele tempo da nossa história em que as coisas não parecem estar muito ao nosso favor. É a sabedoria das árvores nos ensinando a viver. Busque alimentar as suas raízes. Natal, Ano Novo é sempre um tempo bom para a gente começar a refazer as nossas relações humanas. Pode ser que você, ao longo desse ano, tenha se afastado muito de suas raízes, de seus irmãos, de seus pais, de sua família, de seus amigos. Aqueles amigos da infância que você não vê há tanto tempo e que foram tão importantes na sua vida naquele determinado momento. É sempre bom a gente fazer um retorno àquilo que já foi nosso e que pela força da nossa pressa ou da diversidade que tomou conta da nossa história, a gente veio a esquecer. Aproveita esse fim de ano para você poder ver os amigos que você deixou de cultivar neste ano. Dá uma olhada aí nos seus amigos que foram caindo no esquecimento, nos familiares que você foi deixando de cultivar.
Eu sou muito vítima disso. E não tenho medo de dizer. Muitas vezes na pressa que me leva, eu esqueço de cuidar das minhas raízes. E de repente eu não tenho nem graça mais nas minhas folhas e nos meus frutos, porque minhas raízes estão precisando de seiva. E Deus é essa força que nos ajuda a colocar os nossos olhos naquilo que é o essencial. Essência já diz tudo. Essencial é aquilo sem o qual nós não podemos ser o que somos. Existem realidades na nossa vida que são acidentais. Você vive muito bem sem elas. Você, por exemplo, uma Mercedes-Benz, né, que todo mundo gostaria de ter, é acidental na nossa vida. A gente vive muito bem sem ela. Mas o sangue nas suas veias, esse você não pode abrir mão. Há tantos bens materiais que são meramente acidentais e nós invertemos essa escala de valores. Muitas vezes nós colocamos os bens materiais como algo essencial na nossa vida, mas não é. O essencial é, antes de qualquer coisa, aquilo que nos sustenta como pessoas. É o amor que nós amamos, é a atenção que nós damos, que recebemos. São as pessoas em quem podemos confiar. É essencial que a gente tenha bons amigos na vida, mesmo porque nenhuma riqueza tem graça se você não tiver com quem dividir. Pode ser o homem mais rico do mundo. A gente usa até aquela expressão. Era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tinha dinheiro. São realidades acidentais. Eu já tive momentos da minha vida de extrema carência, material mesmo, de muitas vezes faltar dentro da nossa casa até mesmo alimento para a gente comer. Mas não posso negar que naquele momento de extrema carência material, a nossa pobreza era suprida pelo carinho do meu pai, pelo carinho da minha mãe, dos meus irmãos, que faziam a minha casa ter alegria, mesmo quando nos faltava tantas coisas. É a diferença do acidental e para o essencial. Nunca tivemos uma casa bonita para morar, mas nós tínhamos aquilo que era o essencial, a alegria de sermos quem a gente era. A alegria de a gente poder voltar para casa. É tão bom isso, não é verdade? Isso é o essencial na sua vida. Isso é o essencial que você precisa dar para os seus filhos. Fazer da sua casa um lugar em que eles tenham vontade de voltar. Muitas vezes, nós saberemos dar um bom lar aos nossos filhos à medida em que a gente volta no tempo e começa a recultivar, a reencontrar aqueles que fizeram parte da nossa vida e de repente a gente esqueceu. Mãe, pai, irmãos, pessoas que são essenciais na nossa vida. Eu sou uma pessoa muito triste. Eu tenho 44 anos de casada e quando eu casei, com 1 ano de casada, perdi meu primeiro filho. Aí eu passei muita tristeza por isso. Passei mais de 1 ano com muita depressão, muita tristeza. Aí vieram outros filhos, vieram 4 filhas, criei tudo bem. Quando foi agora, esse ano, que terminou ontem, dia 11 de janeiro, eu perdi o neto do Vitor no afogamento, neto de 4 anos e meio. Isso, padre, mexeu muito com minha vida. Fiquei muito triste, muito abalada, muito chocada, quase morri. Ainda hoje eu carrego essa tristeza dentro de mim. Eu gostaria muito de me libertar disso, padre. Essa criança tem mexido muito comigo. Foi pior do que o caso do meu filho. Foi muito pior, porque foi assim, meu filho foi uma morte assim, súbita, porque tomou um mingau, e em seguida, ele não se encasou, mas em seguida foi ingerido para os pulmões o mingau que ele tomou. E a morte do meu filho, do meu neto, foi uma morte afogada, uma morte que eu achei que foi uma morte muito estúpida, muito brusca. Então, isso eu não me conformei. Aí eu fiquei uma pessoa contra Deus, cheia de raiva, cheia de mágoa, de tristeza, de revolta, sabe, padre? Eu era uma pessoa muito de Deus, assim, de oração. Aí eu me culpei muito. Por quê? A culpa por que eu me culpei? Porque eu achei que tinha rezado pouco, culpei as pessoas, culpei Deus, achei que Deus tem tanto poder, deveria ter lá ter tirado ele daquela água, ter salvado meu neto. Então, padre, foi tão difícil, 4 anos e meio, foi muito difícil para mim, está sendo muito difícil. E pedindo a Deus que me ajudasse, que me iluminasse nesse dia de ontem para hoje, para me livrar dessa tristeza, dessa angústia, que é um peso muito grande no meu ombro, essa tristeza, essa angústia, essa revolta, esse para mim é um peso muito, muito grande. Eu preciso melhorar disso, porque eu não posso continuar assim,
Porque senão eu não vou resistir, Padre, senão eu vou morrer de tristeza, de sofrimento, e eu não dá para continuar assim. E pronto, agora eu quero que o Senhor me diga o que eu devo fazer, Padre. Dona Maria, primeira coisa que é muito bonito já de identificar, né, na senhora, é o desejo de mudar. Toda vez quando nós estamos diante de um acontecimento que nos traumatiza, que nos retira o chão, né, porque um acontecimento como esse tira o nosso chão. Um inocente, uma pessoa que a gente ama, morta ali. Estou me lembrando, mãe, da nossa amiga lá de Sergipe também, que passou pela mesma experiência. E ela tirou o filho dela das águas. Foi ela que tirou o menino morto. Eu escutei essa história. E eu tive a oportunidade de estar com essa mulher, que é a mãe desse menino, lá na beira do Rio Jordão, quando nós fomos para a Terra Santa. E eu me recordo que na hora que eu fiz o batismo dela, a palavra que me veio foi essa. Eu joguei a água do Rio Jordão sobre a cabeça dela e eu disse para ela assim: retira o seu filho das águas de uma vez por todas. Porque aquele tempo da vida, da morte do menino até aquele dia, ela estava mantendo o menino afogado. Ela não retirava ele da piscina, porque ela só vivia em torno daquilo. Ela não fazia outra coisa. Ela vivia o tempo todo a experiência do afogamento. É aquela velha história, né, gente? O acontecimento está lá e eu não consigo me desvincular dele. Então não importa quanto tempo já tenha passado, o menino continua afogado, o menino continua nas águas. Diante daquela palavra, ela resolveu reagir. E foi muito bonito ouvir isso deles. Padre, a gente agradece muito porque aquela palavra ajudou a minha irmã a continuar a vida dela. Dona Maria Dulce, quem dera eu pudesse retirar essa dor de dentro do coração da senhora. Mas quem sabe a senhora possa começar a também retirar o neto da senhora das águas. Não mantenha ele afogado mais não. Não coloque mais o seu pensamento, não fixe mais a sua ideia, a sua história no afogamento dele. Primeira coisa, retire a culpa. Não tem que arrumar culpado para uma história trágica como essa. Mesmo que descobrir quem é o culpado, não traz o menino de volta. Não resolve a dor da gente, não. O que a gente precisa fazer é agora continuar a vida a partir do que a gente tem. Nós não temos mais como retirar o menino de lá, não temos mais como ressuscitá-lo, nós não temos como devolver a vida a ele, não deu tempo de fazer nada, mas agora há um jeito bonito de fazer a ressurreição acontecer, restituindo a vida na família, trazendo a alegria de volta. Porque todos nós ficamos privados, Dona Maria Dulce. Quando nós temos uma pessoa dentro de casa que não consegue viver o processo da perda, todos nós que estamos ao redor ficamos prejudicados. Ficamos prejudicados. E é bonito a senhora dizer: eu não quero ficar amargurada, eu não quero ser uma pessoa triste. Esta reação já é a ação de Deus na senhora. O tempo da revolta ele faz parte da vida. Nós somos humanos, nós somos frágeis, a gente se revolta mesmo, a gente vai gritar, a gente vai blasfemar, mas isso tem que ser passageiro. O grito e a blasfêmia não corrige o coração da gente, não. O que corrige o coração da gente é a oração de entrega. E essa tem que ser a oração da senhora, da filha da senhora. Senhor, eu não tenho como mudar a morte do meu neto, por isso eu quero entregá-lo ao Senhor. Eu quero que o Senhor cuide dele e retire de nós esta culpa. Conceda-nos a graça de continuarmos vivendo sem precisar achar um culpado para esta tragédia. Entregar nas mãos de Deus não significa a gente se alienar, não. A gente só entrega nas mãos de Deus aquilo que já não tem mais jeito, porque o resto a gente faz, a gente corre atrás, porque Ele está nos ajudando a realizar. Mas aquilo que não tem mais jeito, deixe nas mãos dele. Retire esse peso da senhora. A senhora está querendo resolver o problema e não tem como resolver esse problema. Não tem como mais trazer esse menino de volta. Por isso que hoje retirá-lo de forma definitiva das águas é deixar e aceitar que a morte aconteceu, mas que agora
nós queremos continuar a vida, qualificando o nosso dia a dia, a nossa história, preparando o nosso futuro de maneira mais bonita. Entregue nas mãos do Senhor esse neto tão querido e veja nele um intercessor a rezar por vocês. É um legítimo representante no céu, um legítimo representante da família que está no céu sem sofrimento, não há nada de ruim, somente nós aqui que ficamos que precisamos dar um jeito nessa dor. Na palavra, a comunicação se realiza. No silêncio, ela se completa, pois a compreensão se concretiza a partir do silêncio. Há poder em ambos e a sabedoria é usar bem esses dois tempos da comunicação. Dentro de uma composição, as pausas são tão importantes quanto os sons. Uma boa orquestra é aquela que executa bem as dinâmicas das pausas e das continuidades. Mesmo no silêncio da pausa, a canção continua. Não diga as coisas com pressa. Mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade recomendava aos poetas: convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é a experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que
Para cada palavra, há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nessa mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Por isso o segmento acontecia com tanta intensidade, por causa da música que estava revestindo tudo aquilo que ele dizia. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou ao dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade leoniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia. Olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura.
porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. E aí a gente assusta aquele que nos escuta, a gente machuca aquele que nos escutou. Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. Porque essa é a sua lida com o tempo. Esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, este tempo não volta. Este tempo não volta. Tome a decisão que seja favorável a você e, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor, porque gente feliz não incomoda outras. Pode observar. As pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria e a felicidade das outras. São pessoas pesadas, difíceis. Por quê? Elas não estão felizes na lida com o tempo. A sabedoria na lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação de você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, minha gente. Deus nos acorda para isso o tempo todo. Para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades, para ter condições de assumir o meu lugar. Esse é um indicativo de realização humana, quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Não é inteligente continuar vivendo provocando o que me adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios perderão a capacidade de fazer comigo o que as minhas atitudes deveriam fazer. E é claro que depois, o remédio, auxiliado por uma atitude que modifica a vida, ele faz maravilhas em nós. Porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos, fisicamente, psíquica e emocionalmente. Doenças físicas, doenças emocionais, doenças psíquicas. Doenças espirituais que também estão ligadas à nossa lida com o tempo. Porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. Ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos. Porque isso é importante demais, a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade. Eu preciso olhar para mim, para a minha essência. Perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito. E muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção.
Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos, construímos bons amigos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo bem. Porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca. Ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com que ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele? Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder baixar a guarda para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. E a confiança é fruto do tempo, né, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se estes que acabaram de chegar já são dignos de você confiar a sua vida. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé. A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo que ele seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, não é? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei. Estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé
Eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isto aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou. E em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, nesse aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou rezar, pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Porque a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte, e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo. Mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus. E eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate. Mas ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. Justamente por causa disso, não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter.
A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. O sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né? Tudo aquilo que você sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se ao coração como a sede dos sofrimentos. Mas não, isso é apenas uma maneira, uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada. Muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer. Provoca sofrimento na vida da pessoa. O sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem. E às vezes a pessoa perde noites de sono porque está sofrendo enciumada. Que é aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. É quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim, naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É na transformação das nossas mentes, é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento. A gente começou falando, né, do Getsemane, esse momento da purificação de Jesus. A gente dizia que o Getsemane é aquela pedra que vai esmagar a oliva para que ela libere o azeite. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento, quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. E quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou, com quem ele deixou de falar. E a pessoa vai se sentir sendo preterida, né? Ela vai se imaginando assim. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim. O outro tem o direito de ter a vida dele, e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu posso alcançar. Agora, quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos,
Porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Eu sei que pensar ultimamente tem sido difícil, porque a gente chega tão cansado em casa, a gente vive com tanta correria, que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir, que não sobra tempo para refletir. Volto a dizer, o contexto dos acontecimentos precisa nos ajudar a pensar a vida. Então você olhar as realidades com mais parcimônia, com mais paciência, com mais calma. E você tendo a oportunidade de arrancar do coração e da mente tudo aquilo que está sendo opressivo na sua história. Eu particularmente penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado. Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. É interessante, minha gente. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos às vezes uma vida inteira, né? Sem se aventurar. A gente passa a vida sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Que quando nos falta consistência, a gente não para em pé. Jesus deu conta de viver o Getsêmani dele, apesar do sofrimento, apesar de ter achado difícil, a Sagrada Escritura nos diz isso, ele deu conta por causa da consistência humana que ele alcançou ao longo da vida. Jesus não brincou de ser gente. Ele levou a sério a possibilidade de ser o filho de Maria, de ser o filho de José. Ele enfrentou a sua humanidade. Lapidou diariamente essa humanidade. Ou você acha que ele não teve as mesmas dificuldades que nós? Claro que teve. Ele também perdeu a paciência. Ele também experimentou a intolerância. Nele, claro. Mas foi ali, lapidando, entrando em consonância com a essência divina que lhe era inerente. Ele precisava administrar nele todas as suas possibilidades humanas para ele levar até o fim essa missão. E para ser capaz de convencer os que estavam ao redor. Porque isso é tão interessante a gente pensar também, né? Que essa coerência pessoal de Jesus é que deu a ele os seguidores que ele teve. Foi prestando atenção nessa humanidade tão atraente que as pessoas começaram a seguir Jesus. Eu sempre gosto de diferenciar isso. Antes de fazer uma experiência de Jesus, Filho de Deus, as pessoas faziam uma experiência de Jesus, Filho de Maria e José. Um ser humano inesquecível. Um ser humano admirável. Eu estou querendo apenas pedagogicamente lhe chamar a atenção para a dimensão humana que Jesus cuidou diariamente em si mesmo. Mesmo porque o Cristo glorificado somente depois da ressurreição. Até então, era a experiência de um Jesus humano, de um homem que era capaz de amar os miseráveis, de um homem que tinha o tempo todo um coração solidário a entregar aos pobres,
de um homem que era capaz de se aproximar dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, que tinha palavras bonitas, transformadoras, que tinha um discurso atraente, porque apresentava uma nova maneira de ver o ser humano e Deus, e tinha uma maneira diferente de interpretar o ser humano na relação com esse Deus. Isso aí, tudo inspirado pelo Espírito, claro, mas humanamente, verdadeiramente encarnado. Um ser humano formidável, poderíamos dizer. Um ser humano com coragem, um ser humano com determinação, que fez da sua oportunidade humana uma experiência divina. Porque eu vivo aqui o mesmo desafio. Eu também tenho a filiação divina. Claro, diferente de Jesus, mas eu estou mergulhado pelo meu batismo nele, você também está. Então nós temos a oportunidade de viver também esse aprimoramento humano, claro, com mais esforço, porque eu sou pecador, você também, mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí, o sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. Sim, porque nós precisamos ser cristamente atraente aos que nos observam. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros. E será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós. Quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser, que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo, com a mesma missão que Jesus esteve. Claro, nós somos muito limitados, mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Nós também podemos expulsar o demônio do mundo, nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.